Graça e paz, prosperidade a todos, meus queridos. Estamos aqui no seminário Pais e Filhos. Eu gostaria de desejar aqui uma boa noite a todos, em nome de Jesus, que você possa, nessa noite, poder ver tudo aquilo que vai acontecer aqui e se desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, Hoje nós estamos no último dia. Estamos aqui, tenho a honra de estar aqui hoje ao lado da minha digníssima esposa, Eu, pastor Jason, minha esposa, pastora Tayana, estamos aqui também com a nossa querida pastora Regina. É uma honra estar aqui hoje do lado dela, do lado dos pastores que já ministraram, todos aqueles que já ministraram hoje, pastor Edgar, pastor Dilon com a sua esposa também, pastora Simone, todos eles já ministraram aqui. É uma honra, fechar esse evento em nome de Jesus, trazendo uma palavra ao coração dos irmãos e principalmente falar sobre família. Família, para mim, é a instituição que Deus constituiu, e eu gostaria hoje de trazer uma palavra ao coração de todos vocês, que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Eu quero aqui deixar essa palavra porque a família começa nesta parte. Depois disse o Senhor a Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer uma companheira para ele, uma auxiliadora à altura dele. Essa palavra, ela nos mostra que Deus, ele tem um projeto com a família, mas para isso acontecer, começou através de uma pessoa. Começou através de um homem e através de uma mulher. Deus disse que ia fazer ali uma auxiliadora para ele, a altura dele. Graças a Deus, eu tenho uma auxiliadora do meu lado, a minha altura. Eu creio que Deus colocou ela no meu caminho para que nós formássemos uma família. Como falamos de família, irmãos, decorrer desse tempo hoje, onde as pessoas já deixaram a família de lado, já deixaram esse princípio tão precioso que Deus nos deixou, que é a família. Eu passei a minha vida inteira escutando aqui na igreja que se você tiver uma família forte, você tem uma igreja forte. E é isso que nós queremos que você entenda hoje, nessa ministração que eu vou trazer hoje, nessa palavra que nós iremos aqui, está eu e minha esposa, juntamente aqui com os irmãos. Eu creio que Deus tem algo poderoso para falar em você. Como falar sobre família? Eu e minha esposa viemos de uma família destruída no casamento, mas nós dois estamos aqui hoje dizendo para você que Deus, ele tem um propósito na nossa vida e ele pode fazer tudo aquilo que nós cremos, esperando em Deus. Porque eu e minha esposa hoje estamos aqui com a nossa família, hoje estamos bem, Começou tudo entre eu e ela. Hoje nós temos o Emanuel, temos a Eloá, E falar sobre família para nós é uma honra, porque nós viemos de um tempo onde as pessoas não estão dando valor na família. A família é algo que começou entre eu e minha esposa, mas vai começar ali o Manuel, a Eloá também ter a sua família. E nós somos a prova escrita que a família é a melhor constituição que Deus fez nesta terra. Por quê, irmão? Porque a família, ela tem um propósito nessa terra. Porque a família é uma das pessoas que mais está com você, aonde você vai, se você precisar viajar, se você precisar mudar de um bairro ou mudar de um lugar, é a família que vai com você. Então é muito importante você entender o propósito da família no meio deste tempo. Nós estamos vivendo um tempo de epidemia, estamos vivendo um tempo onde os valores estão trocados, mas nesse tempo agora que nós estamos vivendo do Covid-19, temos visto que Deus tem tentado trazer a família mais perto de nós, e com isso eu creio que nós estamos vivendo num momento onde Deus quer que nós se achegamos uns perto dos outros. Não fala só de família, mas amizade, coisas importantes. E o tema que nós iremos abordar aqui hoje é um tema que há muito tempo eu já havia ministrado. Pega aí para mim, minha filha, em nome de Jesus. É um tema abençoado, porque qual é o alvo hoje para as nossas famílias? Satanás, como Deus tem um plano na nossa vida, Satanás também tem um plano sobre a vida da família. O tema é: sua família é o alvo. Vemos que hoje
como os pastores anteriores falaram, eu tenho aqui no meu coração algumas coisas que eu gostaria de dizer aos irmãos, onde nós não priorizamos o tempo. Eu tive uma experiência esses dias com meu filho. Eu nunca tive um pai para soltar um pipa comigo. Eu nunca tive um pai para dizer para mim assim, como eu ia comprar um carro, para ir numa loja, experimentar um sapato. Minha mãe sempre foi meu pai e minha mãe. Eu não tive uma experiência com meu pai. Mas é tão interessante que, quando eu conheci Jesus, Deus colocou algo no meu coração através de uma palavra, que ele diz assim: antes mesmo de você nascer, eu já te conhecia, e antes de você se formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Essa palavra eu guardei no meu coração, que está em Jeremias 1,5, por quê? Porque Deus nos escolheu para um propósito nessa terra. E eu era um jovem que não tinha nenhum propósito, não tinha expectativas de vida. Por quê? Porque eu cresci sem a figura do meu pai, né? Tinha ali minha mãe que tinha que trabalhar para cuidar das contas, e eu cresci praticamente sem um pai. E com isso, irmãos, causa muita destruição. Neste tempo agora, Satanás está focado na família. Por quê? Porque ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja. E se ele destruir a igreja, ele destrói tudo, irmãos. Porque eu vi o pastor Edgar dizendo aqui esses dias, numa das nossas ministrações, que primeiro é família, depois vem a igreja e depois vem a nação. Se ele conseguir destruir a família, ele consegue destruir a igreja. E segundo e terceiro vem a nação, ele consegue destruir a nação. Por isso que hoje nós vemos na televisão, vemos, às vezes, não foi citado aqui, mas eu gostaria de falar, a gente vê as pessoas distorcendo a figura de família. Eu cheguei a escutar que família é uma instituição falida. Falido é aquilo que não tem mais solução, não tem mais nada para oferecer. Por contrário, a família é a instituição que Deus construiu aqui nessa terra. Talvez, quando falamos de família, por haver muitos problemas, às vezes, brigas dentro de casa, porque isso acontece, né? Às vezes, a figura da família foi um pouco distorcida. Mas eu quero dizer para você aqui que eu tenho vivido a maior experiência com Deus, que é Deus restituir uma família. Começou comigo e minha esposa, e hoje eu tenho Emanuel e a Eloá, e agradeço a Deus por eles estar me dando a oportunidade de saber qual é o real fator da família. A família é uma instituição que Deus criou sobre esta terra. Eu quero aqui que a minha esposa lê um texto. Eu não sei se ela vai conseguir, que ela estava nervosa, que ela disse que ela estava nervosa, mas ela vai conseguir ler sim um texto que ela trouxe aqui. Este texto, irmãos, fala tudo aquilo que nós estamos falando aqui, que é sobre a família, mas a família não é só um grupo de pessoas, é algo especial. E ela vai ler aqui para você entender qual é o motivo da família. Boa noite a todos, né? Deus escolheu a estrutura familiar para nos ajudar a entender a autoridade e seu plano para a nossa vida. Deus instituiu a família lá em Gênesis, como Jason leu. Ele uniu Adão e Eva e estabeleceu a base para a nossa família. Embora Adão e Eva não tivessem pais, Deus instituiu naquela época o princípio de que um homem e uma mulher deixariam seus pais e familiares para começar uma nova família. E cada membro dessa família ele tem os seus papéis e as suas responsabilidades. Eu não vou ler aqui todas as palavras, né? Mas eu vou deixar para que você, junto com a sua família, pegue esses versículos e façam um estudo vocês aí, né, em casa, a esposa, o esposo, os filhos, para que vocês tenham um momento de comunhão entre vocês e com a palavra de Deus também. Os maridos, lá em Efésios 5, do versículo 25 ao versículo 28, que fala que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. As esposas, Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 23, devem se submeter aos seus maridos. As mães, 1 Timóteo 5, do versículo 1 ao 3, ensinam seus filhos os caminhos do Senhor. E para os filhos, seja criança, seja jovem, adolescente, adulto,
Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Devem obedecer aos seus pais. Quando temos uma boa compreensão da estrutura familiar que Deus estabeleceu, podemos obter uma melhor compreensão de como Deus quer que seja a nossa interação um com os outros e com a sua autoridade. Paulo ensinou a Timóteo que uma família se comporta com respeito um com o outro, qualquer lugar que ela esteja. Nossa família nos molda e é um fator crítico em fazer de nós quem somos. Se queremos que nossos filhos sejam respeitosos e responsáveis, eles devem aprender isso por meio de um relacionamento familiar saudável. Tirar um tempo para estar com a nossa família e construir relacionamentos com ela é uma das bênçãos que Deus nos deu e precisamos receber esse presente que é a família com alegria e prazer. É o que mais a gente tem visto hoje, né? Já foi na primeira ministração com os pastores, quem foi falado aos pais, é a falta de tempo. É o que a gente tem mais vivido nos dias de hoje. A gente tem tempo para tudo, né? Tem tempo para o celular, tem tempo para os amigos, tem tempo para tudo, mas a maioria das vezes a gente não tem um tempo para a nossa família, né? Se dedicar, o casal se dedicar um ao outro e ambos dedicarem aos filhos e vice-versa, né? Hoje a gente tem visto a mudança dos valores em todas as áreas da nossa vida, né? E principalmente com os nossos filhos. Hoje em dia está cômodo, né? Igual os pastores tocaram no assunto, se não pagar a conta lá da internet, se não pagar o Wi-Fi, né? O bicho pega em casa, né? Vamos dizer assim. E a gente deixa, às vezes, o filho lá no celular ou na televisão, às vezes passa o dia todo lá e não troca uma palavra com o filho, a esposa não troca uma palavra com o esposo e vice-versa. E a gente tem vivido isso. A gente tem visto muitas famílias se acabando por conta disso, né? Infelizmente. Então, a nossa família é um alvo, sim, um alvo do inimigo, mas ela tem que ser principalmente o nosso alvo, que é o nosso papel de trazer a nossa família, né? De estruturar a nossa família em Deus, né? Essa é a nossa função. Falar. E isso que a minha esposa acabou de dizer, nós estamos aqui hoje, eu e minha esposa, porque nós encontramos o caminho de Deus. Porque se nós não encontrássemos o caminho de Deus hoje, talvez nós não teríamos o mesmo, talvez nós teríamos o mesmo fim que nossa família teve, né? Por separação, e isso tem acontecido muito. Eu conheço um amigo meu, né? Não vou citar o nome dele aqui, porque talvez ele nem vai assistir, mas, né? Uma vez ele vendia as coisas dele, sapato, tênis. Ele vendia tudo que ele tinha para fazer a vontade do filho dele. E um dia eu falei para ele, cara, teu filho não está nem aí para isso, cara. Ele nem liga para isso, cara. Ele não está nem ligando para o que você está fazendo para ele. A única coisa que ele quer de você é a tua presença. E ultimamente, desde pequeno, a gente já nasce com uma carência natural. Quem não teve uma figura paterna do pai ou da mãe, o filho já nasce com uma carência natural. E isso leva a vários sintomas, né? Às vezes a gente não sabe, mas eu mesmo, né, quando eu era pequeno, na barriga da minha mãe, eu fiquei sabendo, Deus me revelou muitas coisas também, que meu pai dava remédio de aborto para minha mãe, porque ele não me queria. E só do fato de você fazer isso, você já está ali no ventre plantando algo terrível no seu filho, né? No caso, eu tinha uma ira insensável, irmãos. Por quê? Eu não sabia o porquê, mas por quê? Porque ali, na barriga da minha mãe, eu já estava sendo ferido. E hoje, a maior crise que existe nas crianças, pessoas, hoje, por estudiosos que dizem, é a crise da ansiedade. Principalmente quem tem um problema com figura paterna tem ansiedade, né? E eu nasci assim, crise de ansiedade, déficit de atenção, entendeu? Meu pai... Não, eu nunca tive uma figura paterna, como eu disse. Tinha minha mãe, mas minha mãe também não teve a oportunidade de estar com a gente. E a gente cresce na carência. Hoje, nesse tempo de epidemia, nesses tempos que nós estamos agora aqui, as pessoas não procuram saber o porquê que o filho está reagindo daquela forma, por que ele está se sentindo daquele jeito. Eu procurei saber esses dias. Nesse tempo de epidemia, o teu filho começa a sentir mais falta
sua. Por quê? Por que ele sente falta sua? Porque ele está sendo pressionado por alguma coisa que ele não entende. Então ele vai te procurar, ele vai ficar te chamando toda hora. Eu sempre falo isso para minha esposa. Minha filha fica chamando ela toda hora, às vezes, para fazer coisa assim, insignificante para nós. Mas não é, ela quer atenção. E o que precisamos hoje nesse tempo é dar atenção para os nossos filhos. Né? Porque se você não der atenção para ele, ele vai encontrar atenção na rua. Foi assim que aconteceu comigo. Por muitas vezes por não ter uma instrução de pai, eu encontrei alguns amigos lá fora, né, que me deram atenção, mas que me passaram valores que não foi passado pelos meus pais. Mas a minha mãe, agradeço muito pela minha mãe. Minha mãe foi muito guerreira, como a pastora Regina foi, com o pastor Edgar. E é interessante como que Deus liga as pessoas, né? Eu tenho uma história parecida com a do pastor Edgar, né? E minha mãe foi muito guerreira comigo. Por quê? Porque ela conseguiu me passar valores, que é o que tem se perdido hoje. Principalmente um valor que tem se perdido, que é o caráter. As pessoas hoje em dia estão se corrompendo no caráter. E minha mãe me passou um caráter. E por não ter uma pessoa do meu lado, eu se corrompi. Muitas vezes, como minha esposa acabou de dizer aqui, os valores estão trocados, né? E nós não podemos deixar acontecer isso. Esse dia meu filho, eu peço para meus filhos falar perdão para minha esposa quando talvez ele age de errado. Eles choram, eles ficam, igual a pastora Simone estava falando, que às vezes a gente está tão cansado de cobrar que a gente faz vista grossa, né? A gente fala, deixa ali, daqui a pouco eu vou lá falar com ele. E é neste momento que nós perdemos os nossos filhos, né? Quantos pastores, quantas pessoas sofrem com seus filhos desviados, não estão na presença de Deus, porque talvez foi um momento que nós deixamos para lá algo que não podia ter deixado, né? Então são coisas que nós temos que se policiar a cada dia. Eu tenho minha filha Eloá, né, que está aí crescendo, tenho meu filho Emanuel, e eu não quero que eles vivam a mesma coisa que eu vivi. Né? Então, você que está assistindo essa ministração hoje é um exemplo de vida. Eu cresci, queridos, numa forma que eu nunca imaginei que eu ia se tornar o que eu me tornei hoje. Mas eu cresci sem pai, eu cresci sem uma mãe do lado ali que pudesse me instruir, por menos que minha mãe cuidou da gente, ela nos instruiu. Eu cresci sem um direcionamento. Aonde foi que eu me encontrei de volta? Aonde foi que eu encontrei com a minha vida verdadeira? É igual a palavra de Deus diz, aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Eu encontrei a minha verdadeira vida na presença de Deus, nesta igreja, né, neste ministério, onde eu pude me encontrar de novo, né, onde eu pude, né, reformar o meu caráter que minha mãe tinha passado para mim. E é isso que tem acontecido neste tempo. Então, qual que é o alerta que eu deixo para você? Nós temos ministrações aqui, como várias lives de nossa igreja, dizendo que nós temos que vigiar neste tempo. Você tem que vigiar neste tempo para você não perder o seu filho. Para que você não venha ter dor de cabeça amanhã lá na frente, queridos. Né? Talvez minha mãe neste tempo se perdeu, mas ela buscou por mim em Deus e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Eu era simplesmente, né, Tânia, um pagodeiro. Talvez se eu não estivesse na presença de Deus, meu nome ia ser pagodeiro. E eu acredito na presença de Deus, acredito no que Deus pode restaurar uma família. Foi a música que eu cantei. Só Deus pode restaurar uma família. Talvez nós não podemos mudar o que aconteceu com os nossos pais, mas hoje eu e minha esposa podemos fazer diferente, para que as maldições hereditárias não venham a passar para os nossos filhos. Eu creio que eu vou ver minha filha se casando, eu creio que eu vou ver o meu filho se casando, e isso vai durar por anos e anos. Eu e ela, aqui nós estamos 18 anos juntos, entre namoro e casado. Não errei não, né? Acertei. Sou muito ruim de data, mas hoje acertei. Né? Nós estamos 18 anos juntos, entre namoro, e o nosso namoro foi conturbado. Por quê? Foi um namoro fora da presença de Deus. Então, como eu li aqui em Gênesis, capítulos 2, 18, dizendo que Deus fez uma auxiliadora, e outros textos dizem que ele fez uma disjuntora, né? Se eu tivesse, talvez, encontrado Deus há 7 anos atrás, e tivesse tido um namoro santo, um namoro na direção de Deus, das nossas lideranças, talvez eu tinha sofrido menos. E eu e minha esposa tinha sofrido, né, tão menos. Por quê? Porque nós tínhamos encontrado o caminho certo. Então, o alerta que eu deixo para você... O alerta que eu deixo para você é: não se perca no meio do caminho, porque você pode se perder. Nós que somos pastores hoje eu tenho orgulho de dizer, né, orgulho assim de dizer que eu sou um pastor,
porque senão ia ser só um pé rapado lá fora, né? Um cara talvez mulherengo, como eu era, né? Hoje não, hoje Deus restaurou o meu coração, Deus restaurou também a vida da minha esposa, porque também a minha esposa veio de um casamento destruído, né? Talvez eles não se encontraram também, mas eu creio que Deus tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Então, eu vi uma história hoje, eu e minha esposa estava lendo um pedaço de um livro. Nós estávamos lendo sobre um homem que ele não tinha tempo para sua esposa. O seu filho tinha acabado de nascer. Em vez dele ir lá registrar este momento, ficar ali do lado da esposa dele, não. Ele foi jogar futebol. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas foi o dia do filho dele, né? O filho dele nasceu ali. E não só menos o pai da esposa dele chegou a falecer. Em vez de ele estar do lado da esposa dele, né, ali naquele momento difícil, né? Não, ele foi ali no velório, participou do velório, mas depois ele foi jogar futebol. E a esposa dele teve que ser levada por os irmãos da igreja. Então a gente vê hoje casamentos se acabando, queridos, por falta de sabedoria, né? Por falta assim de compreensão, principalmente com os filhos. Você sentar com seu filho e perguntar como é que foi o seu dia, meu filho. Esse dia eu tive uma experiência maravilhosa com meu filho, que o pastor Edgar teve esses tempos. Eu sempre soltei pipa com eles, né? Com a Eloá, mas não tinha soltado pipa ainda com o Emanuel. E foi interessante que quando eu estava soltando pipa com o Emanuel e soltando pipa com a Eloá, Deus colocou no meu coração uma frase, que eu não podia mudar o tempo, mas eu podia fazer diferente dali para frente. Eu soltando pipa com meu filho, foi tão interessante, irmãos, que eu soltando pipa com meu filho, você vê a cara que ele fez ali, de ver o pipa lá em cima, que eu comprei um pipa do Homem-Aranha para ele e um pipa da Dolly para minha filha. Porque são desenhinhos que eles gostam. Tem pais que não sabem nem o que os filhos gostam, irmão. São desenhinhos que minha filha gosta. Aí eu falei assim, eu vou comprar um da Dolly, e para o Manuel eu vou comprar do Homem-Aranha, porque ele gosta do Homem-Aranha. Foi como o pastor Edgar disse ali, o maior herói do seu filho não tem que ser o Homem-Aranha, tem que ser você. Eu quero que o meu filho, uma vez o meu filho falou para mim que eu era o herói dele, irmãos, aquilo ali para mim foi algo emocionante. Por quê? Porque hoje em dia o herói para filhos de muitas pessoas é um cantor famoso, igual o pastor Edgar disse, que é a pura verdade. E o teu filho tem que ver você como um herói. Esses dias minha filha chegou, eu cheguei cansado nessa pandemia aí, eu trabalhei para fora, não fiquei, meu salão ficou fechado, mas eu trabalhei para fora, não parei nem um minuto, de domingo a domingo, trabalhando, mas nos momentos que eu podia, eu estava ali com meus filhos, e minha filha falou assim, papai, é muito difícil, né, o que você está fazendo, mas você é o meu herói, você é o meu guerreiro, papai, e eu sei que você vai conseguir fazer aquilo que você conseguiu ver, eu estou passando algo bom para o meu filho, então eu estou tendo a oportunidade de fazer aquilo que o meu pai não fez por mim, talvez aquilo que minha mãe gostaria de ter feito, mas eu estou fazendo com os meus filhos. E o alerta que eu deixo para você não deixe o tempo matar você e a sua família. Tenha tempo para o seu filho. Se for preciso você, irmão, pedir folga, né, no seu serviço, ou sei lá, pedir férias, eu não sei, né, tem muitas pessoas sendo mandadas embora agora. Aproveite esse tempo para ficar com a sua família. Aproveite esse tempo, porque quando acabar a comida, quando acabar a força, quando acabar tudo isso, você ainda vai se encontrar com a tua família. Você vai ver que a tua família é aquilo que é mais importante na sua casa, com os seus filhos, né? Irmãos, é tão interessante que nessa pandemia eu tive a oportunidade de brincar de lutinha com meu filho, né? Brincar de lutinha com meu filho, poder estar com a minha esposa mais tempo. E eu falei para ela que eu não iria voltar, quando tudo isso voltasse ao normal, a fazer o que eu fazia, falar que não tenho tempo. Você tem um tempo para escutar seu filho, sentar com ele, conversar com ele, né? Talvez uma coisa que não seja daquilo que você esteja esperando, mas você brincar, deixar sua filha fazer sua unha. Quantas vezes eu deixei minha filha fazer minha unha, né? E às vezes brincar com ela ali, né? Irmãos, não deixe de fazer isso. Não só com seu filho, mas com a sua esposa também. Não deixe de escutar ela, de perguntar aquilo que ela está precisando. Ontem eu tive uma experiência. Eu fui no centro e ela falou assim, esses dias, porque isso é coisa de mulher. Mulher lembrar aquilo. O marido fala assim, nossa, estou precisando de comprar aquele tênis da cor tal. A mulher vai lá, lembra e compra aquele tênis. Eu falei assim, eu vou pegar isso para mim. Ela falou assim, nossa, o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou comprar aquela meia. Aí ontem eu desci para a cidade e falei assim, eu vou comprar aquela meia para ela. Né? Por mais que a meia seja mais cara do que você pensa, compra aquela meia. Sabe por quê, irmãos? Porque ela vai ficar feliz que você lembrou de algo que ela falou,
né? Algo assim, coisa que o pastor Edgar falou aqui hoje, coisa simples que faz a tua família. Videogame, irmãos, eu tenho um Play 2, estou feliz com o Play 2. Esses dias eu fui lá, renovei, arrumei controle, ganhei algumas coisas e estou lá jogando videogame com meu filho. Faça isso, irmãos, porque depois você pode se arrepender. Não deixe de fazer isso quando talvez você estiver num leito de morte. Você ali está arrependido porque você não teve tempo para fazer isso, né? Eu tenho ficado muito feliz com as palavras que Deus tem dado para o nosso pastor aqui, porque se tem uma pessoa que você tem que honrar é os teus líderes. Se tem uma pessoa que você tem que honrar, ele como meu mentor, né? Ele me ensinou a ser homem, porque quando eu cheguei nessa igreja eu era um moleque, né? Eu não tinha mentalidade de homem, e eu aprendi a ser homem com o meu pastor, a ver como ele agia com a sua esposa, a ver como ele agia com seus filhos. Nessa parte, irmãos, eu não tenho nada a falar sobre isso. Por quê? Porque para mim ele é um grande pastor, para mim ele é um grande homem, homem de Deus, ele é um grande homem né, na vida da Simone, na vida dos seus filhos. Eu vejo ele como espelho. Então, irmãos, se você talvez não tenha um espelho na sua casa, tem pessoas que você pode seguir, né? Não deixe de fazer isso agora, porque isso é muito importante. É muito importante porque as pessoas estão olhando para você, né? Meu filho veio saindo cedo para trabalhar, tá? Quando ele olha para a gente trabalhar, ele sabe que você está indo porque você é o responsável. Eu podia, nesses 2 meses que nós estamos andando, pegar um convite, mas eu não peguei. Por quê? Porque Deus está guardando eu e a minha família, porque Ele sabe que eu estou fazendo isso. Mas não é só suprir as necessidades financeiras do teu filho, mas é ter compreensão com ele, é conversar com ele, é achar tempo para conversar com ele, andar junto, ser amigo dele. Mas também, na hora que você precisar ser duro com ele, você tem que ser duro. Talvez, às vezes você fala assim, nossa, mas bater no meu filho dói mais em mim, igual a Simone falou, aquilo ali ficou na minha cabeça. É a pura verdade. Às vezes eu fico sem um sapato, sem um tênis para dar tudo para eles que eles precisam. Mas eles têm que entender também que vai ter horas que eles não vão ter tudo aquilo que eles precisam, né? E já chegou a faltar, que eles querem, né? E já chegou a faltar. Eu cheguei a passar fome, irmãos. Eu cheguei a passar fome com a minha mãe. E é terrível passar fome, né? Mas nós estamos numa geração onde a gente dá tudo para os nossos filhos também. E às vezes eu falo para minha esposa, você não vai comprar carne agora. Por quê? Porque eles têm que aprender que hoje tem ovo. Porque se você der tudo para os teus filhos também, porque nós que passamos por necessidade, já estou quase encerrando, nós que passamos por necessidade quando era pequeno, quando você dá valor em algumas coisas, mas às vezes a gente estraga os nossos filhos dando tudo para eles que eles querem, tá? Por quê? Porque a gente passou por aquilo e não quer que eles passem, mas também a gente tem que ensinar para eles que hoje não tem carne. Né? Às vezes eu brinco, eu falo que quando eu era pequena, eu só comia carne quando mordia a língua, porque o negócio era feio, irmãos, não era igual hoje. E tem valores lá atrás que eu tento passar para os meus filhos, valores que a minha mãe me ensinou. Né? Minha mãe, acho que no tempo da pastora Regina também não deve ser diferente, mas minha mãe falava assim, que a coisa que você tem que honrar é o teu nome, né? E os teus dentes e a tua família. Por que o dente? A gente fala de dente. É coisa que você vai preservar para o resto da tua vida. Mas algo que você tem que preservar hoje, nessa geração, é o quê? A sua família. Talvez você está passando por uma luta no casamento, você não sabe o que fazer, procure ajuda. Né? Você está passando por uma luta financeira, procure ajuda. Porque no meio do caminho não tem ninguém que não se perde. Eu por muitas vezes, por arriscar, o pai de família, o homem que sai para trabalhar, a mulher, a gente se perde no meio do caminho. Fica desgastante quando a gente se perde. Então, não custa nada você ir lá, recalcular a rota e fazer diferente. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num tempo... Eu não gostaria de ver o meu filho sendo um pagodeiro, Tayana. Não gostaria. Hoje, eu tive a oportunidade de mostrar para a pastora Regina um vídeo da minha filha fazendo escova. Da minha sogra, fazendo escova nela ali. Eu falei, meu Deus, imagina onde eu estaria hoje, né? Onde eu estaria hoje? Uma experiência que deu ruim. A experiência foi difícil, que torrou o cabelo da mulher, mas tem que ter alguém para pagar o preço, né? Mas Ainda bem que era avó, né? Ainda bem que era avó, alguém teve que ensinar, né? Mas hoje eu tenho a oportunidade de ver a minha filha fazendo santa ceia em casa, de ver minha filha escolhendo sapato para mim, irmãos, ela me honrando, né? Hoje eu tenho a oportunidade de ver o Manuel orar o Pai Nosso, ensinar o Pai Nosso para meus filhos, ensinar os Salmos 23, meu filho já sabe o Salmo 23 inteiro, né? Minha filha agora está aprendendo o Pai Nosso. Eu estou tendo a oportunidade de passar valores para os meus filhos, né? Que eu não tinha.
Então, como é o tema hoje aqui da nossa ministração, eu, você, o seu filho estamos sendo alvo hoje de Satanás. Então não deixe que isso aconteça na sua família. Não deixe. Nós somos um alvo de Deus, mas você pode ter certeza que se você for um exemplo na sua casa, por mais que você seja um alvo de Satanás, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. Né? Seu filho, porque quando Satanás bater na porta do coração do teu filho, para corromper ele não vai conseguir. Por quê, irmão? Porque os valores que foram passados para ele é muito forte. Por que é tão difícil você ministrar para uma pessoa que talvez é de outra denominação, que cresceu naquela denominação, porque foi feito ali algo forte naquela pessoa. Então eu estou tendo a oportunidade hoje de criar meus filhos na presença de Deus. E o último alerta que eu faço aqui para todos vocês: não ache que teu filho está salvo dentro da igreja, porque teu filho não está salvo dentro da igreja. Você tem que policiar, você tem que ficar em cima, você tem que ir a cada dia, igual o pastor de Garpa mostrou um aplicativo, que nem minha esposa sabe ainda, mas um aplicativo que você monitora o teu filho. Tudo que o teu filho entra, se ele entrar no YouTube, você monitora o teu filho. Você tem que ser chato, irmão, você tem que ser incisivo, você tem que monitorar. Por quê? Porque o que está em jogo hoje, que é o que eu finalizo hoje, é a geração vindoura. Né? O que está em jogo hoje não é o seu filho, mas o que está em jogo é a geração que você quer passar e implantar no teu filho. Como foi falado aqui, Deus começou eu e minha esposa, né? Começou eu e minha esposa, mas Deus, né, deixou nós ter a oportunidade de gerar uma família. Irmãos, é algo assim, é algo extraordinário a família. Porque ao mesmo tempo, quando o teu filho dá muito problema para você, quando é pequeno, ele faz muita bagunça, você deixa ele na casa da avó. No outro dia você já está com saudade dele. Por quê? Porque ele é especial para você. Né? Então não deixe de ver só os momentos ruins. Existem momentos ruins? Existem momentos difíceis. Eu já tive que pedir perdão para minha filha. Uma vez minha filha pegou ali né, eu estava nervoso com outras coisas, porque né, pai de família, sabe como é? Minha filha pegou e eu achei que foi ela que estragou meu carro, mas não foi. Eu tive que pedir perdão para minha filha. Por que eu fiz isso, irmãos? Por que eu fiz isso com uma menina de... Quantos anos que ela tinha? 5 anos? Uns 5 anos minha filha tinha. E eu fui lá para o rapaz que arrumou meu carro e falou assim: cara, não foi a tua filha que fez isso. Porque como que ela ia enfiar a mão aqui? Isso aqui arrebentou sozinho, não tinha nem como ser ela. Eu cheguei em casa e chamei minha esposa, nós não tínhamos o Manuel ainda, falei: filha, o papai quer pedir perdão para você. Ela: por quê, papai? Porque o papai errou com você. Parece ser algo, né, pastor? Parece ser algo humilhante, porque a gente às vezes se acha pai, acha que a gente sabe tudo, mas a gente erra também, né? E a gente tem que mostrar para os nossos filhos. Amanhã a Eloá vai lembrar: meu pai, ele errou muitas vezes comigo, mas por muitas vezes ele pediu perdão. Então ela vai lembrar de um pai que também sabia pedir perdão, e ela também vai aprender a fazer isso. Então às vezes ser exemplo não é tão fácil, né? Na verdade, o que você falou, a gente aprende com eles, né? Não é que a gente sabe tudo, a gente vai aprendendo com eles no dia a dia, né? E então que nessa noite eu creio que Deus pode falar com vocês aí, né? Que você pode ter recebido bem aquilo que Deus tem para a tua família. Não se esqueça, o tempo com a tua família não é você perder, é você ganhar. Você vai gastar o teu tempo com a sua família, mas você vai ganhar lá na frente, você pode ter certeza. Então, a tua família é o teu alvo. Então, direcione esse alvo para o caminho certo, para o lado certo, para os caminhos do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. E eu creio que esses 3 dias do seminário, né, foi bênção para a sua casa. E não para por aí. Logo, logo tem mais coisas por virem aí. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai continuar usando essa turminha toda que passou por sua casa esses 3 dias aí para te abençoar, para te edificar, no nome de Jesus. Né? Que Deus possa abençoar vocês, abençoar essa noite, em nome de Jesus, que vocês tenham um final de semana abençoado. Né? Uma boa noite a todos. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora onde você está. Nós estamos aqui nas últimas ministrações, mas ainda nós temos aqui a nossa pastora que vai estar fechando aqui com chave de ouro. Não, né, no começo teve o pastor Edgar, pastor Dilon, mas a pastora Regina vai estar aqui trazendo uma palavra poderosa, né? Em nome de Jesus. Teve o pastor Éder também, em nome de Jesus, trazendo uma palavra com uma história de vida abençoada.
em nome de Jesus, né? Então eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça agora. Eu gostaria de orar aqui pela sua família, mas também orar por todas as famílias dos pastores, dos líderes, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, neste momento nós oramos, meu Pai, te agradecemos por esta oportunidade de poder falar, Senhor, sobre esta instituição, Senhor, maravilhosa que o Senhor criou. Nós estamos, Senhor, durante o tempo aprendendo a cada dia a amar, Senhor, o casamento, a amar a família, os filhos, né, Senhor, as coisas que virão pela frente, nós estamos aprendendo, meu Pai. E se o Senhor diz que é a maior instituição que o Senhor fez, nós iremos descobrir, Senhor. Deus, nós iremos desvendar, Senhor, tudo aquilo que tem de precioso, Senhor, no casamento, na família. Eu oro aqui pela família de cada um que está agora vendo essa ministração. Talvez um casal que esteja passando por luta, um casal que esteja passando por dificuldades, um casal que se perdeu durante o caminho, meu Pai. Que o Senhor possa fazer eles recalcular essa rota, para que eles possam entender, Deus, que o casamento não é a parte ruim. Satanás tem feito muitas pessoas, Senhor, pensar que o casamento é algo ruim. E o casamento não é algo ruim, Senhor. O casamento é algo bom. É nós que se perdemos no meio do caminho, meu Pai. É nós que não escutamos as instruções, Senhor, certas que nós precisamos. E por isso, Deus, isso causa sofrimento em nós, Pai. Mas que nós possamos, Deus, com tudo isso que está acontecendo aqui neste último dia de seminário, Pai, nós possamos aprender, Senhor, a ter sabedoria, Senhor, na família, Pai. Deus, a Tua palavra diz que nós temos que saber governar bem a nossa família. Porque se nós governarmos bem a nossa família, tudo vai bem, Pai. Não adianta nada, Senhor, em Timóteo dizendo que não adianta nós não sabemos governar uma família, nós não vamos saber governar uma igreja, Pai. Então, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, visão, discernimento, Senhor, de espírito, para que nós possamos conduzir, Senhor, essa instituição tão linda e tão maravilhosa que é a família, em nome de Jesus. Eu desejo aqui a todos uma boa noite e que você possa ser impactado por este seminário, em nome de Jesus. Todos aqueles que participaram desse seminário, que Deus possa te abençoar, e em nome de Jesus. Nós estamos encerrando aqui hoje, mas ainda você vai ter a pastora aqui. Não perca essa ministração, que Deus vai te abençoar. Não acabou ainda, nós estamos no finalzinho, mas você ainda vai ser impactado com essa ministração, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Aleluia. Quero que você, nessa noite, cante comigo essa música. Nós estamos aqui e eu creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus nesse seminário Pais e Filhos. Boa noite a todos e eu creio que Jesus vai estar aqui conosco em nome de Jesus. O orgulho invadiu o coração.
restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé para restaurar e abençoar teu lar hoje. É fácil. Derrama a tua unção, meu Senhor, o teu Espírito em nosso favor, pois somos sua existência, a sua criação. Eu te peço, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho que invadiu corações. Mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé para restaurar e abençoar teu lar. Boa noite a todos.
Hoje é o último dia da nosso seminário de pais e filhos. E Deus está presente, cuidando de todos nós. Não é verdade? O primeiro dia teve aqui uma palavra maravilhosa com o pastor Odilon, pastora Rosa, depois pastor Edgar, pastora Simone. O segundo dia nós tivemos uma palavra maravilhosa também para filhos, que foi com a pastora Angélica, com o pastor Denis, com o pastor Ederson e com a pastora Michele, né? E hoje nós estamos encerrando aqui. O pastor Jason, a pastora Tayane, e eu estou aqui para falar um pouco, né, desses conflitos, os conflitos que têm afligido a família, né? Já foi dito sobre os conflitos dos pais, as dificuldades dos pais para com os filhos, os conflitos dos filhos para com os pais, mas hoje eu quero dizer para você algo, sabe? Esses conflitos têm solução. Esses conflitos chegam ao fim. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu vivenciei tudo isso. Conflito ao ponto de alguém dizer assim, ó, caso seu, só um milagre. É só um milagre para passar tudo isso. Porque Deus, Ele está na nossa vida, Ele quer mudar a nossa história. Mas para Ele mudar a nossa história, precisa que nós fazemos também a nossa parte. Nós precisamos fazer algo. E eu estou aqui nesta noite para te dar um direcionamento do que fazer para que você veja a história da tua casa mudada. Para que você receba orientação direto de Deus na tua vida. Sabe, quando você chega na igreja, quando você buscar a Deus, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E nós não chegamos a lugar nenhum se não for por Jesus. E eu fico muito feliz encerrando este seminário aqui, ouvindo esses testemunhos desses pastores maravilhosos, né? O que eles são para os seus filhos, o que eles aprenderam na casa de Deus, e saber que um dia eu paguei um preço para isso. Sabe por quê que eu paguei um preço? Não é porque eu sou boazinha, não. Não é porque eu sou melhor, não. Eu paguei um preço porque um dia eu ouvi a voz do meu profeta. E vale a pena nós ouvirmos a voz do nosso profeta. Quando você chegar na casa de Deus, quando você chegar na igreja, em busca de uma solução para a sua família, em busca de uma mudança na história de vida na tua casa, você ouça a estratégia que Deus vai te dar, e Ele vai te dar essa estratégia através do teu profeta. A palavra de Deus diz lá em 2 de Crônicas, viu, pastor diz, pastora Tayane? Em 2 de Crônicas diz assim, 20:20. Credes no Senhor teu Deus e estareis seguro, mas credes nos seus profetas e prosperareis. Quando nós damos ouvido à voz do profeta, na nossa vida, pode ter certeza que ele vai falar para você uma palavra que Deus liberou ao coração dele para te instruir, para te orientar. E quando você ouve essa palavra e você põe em prática, com certeza, Deus entra em ação e muda a tua história. Sabe? Porque Ele mudou a minha história. Hoje, quando eu vejo meus 3 filhos na presença do Senhor, foi porque Deus mudou a nossa história. Deus transformou as nossas vidas. Um lar destruído, um lar acabado, mas Deus entrou com providência. Mas para isso, precisou Deus estar fazendo algo que viesse agradar o coração de Deus. Que viesse, sabe, alegrar o coração de Deus. A palavra de Deus disse que a alegria do Senhor é a nossa força.
na minha fraqueza, quando eu alegrava o coração de Deus, Ele liberava força para a minha vida. Então, o que acontece? Qual o direcionamento que eu te dou nesta noite? É que você ouça o teu profeta. Quando eu cheguei na igreja com a minha família destruída, e eu passando por lutas, imagine você, conforme os pastores aqui falaram, que a família é o alvo de Satanás. Imagine você que não tinha mais aonde Satanás inventar o que fazer para destruir a minha família. Uma vez que ele já tinha conseguido isso, agora ele queria novamente, né? Mas só que quando eu chegava para o meu líder, para o meu pastor, ele vinha com uma palavra liberada ao meu coração. E sabe qual a palavra? Não desista, não desanime, não retroceda, prossiga. E ele sempre falava para mim, um dia ele ainda vai contar esse testemunho e vai dizer que ele sempre falou isso para mim. Irmã Regina, não volte atrás. Irmã Regina, continua. Irmã Regina, não desista, a vitória é grande. E assim eu somente obedeci aquilo que o meu profeta foi falando para mim. E todo dia a mesma palavra: não desanime, não desista, persevere. Sabe, às vezes você chega na igreja e você busca algo de Deus, e você quer algo de Deus, mas você sabe, é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E você quer a resposta de Deus para ontem. Mas não, a resposta de Deus é no tempo bom, no tempo melhor dele para a nossa vida. Eu levei 5 anos para me ver a resposta de Deus acontecer na minha vida. Não foi 5 dias, foram 5 anos. Mas nesses 5 anos, eu digo para você, que eu não olhei para trás, não olhei para os lados, mas eu olhei para Deus. Não desisti de Deus por nada. E também não desisti do meu esposo, não, tá? Eu não desisti. Hoje em dia, as mulheres são desanimadas. Elas querem que os maridos já estejam prontos. Elas não sabem pagar um preço para ver os maridos abençoados. Os homens também acontece a mesma coisa. Às vezes os homens não querem pagar um preço para ver suas esposas abençoadas e já quer desistir logo, sabe, logo do início. Não, vale a pena pagar um preço. Vale a pena pagar um preço e permanecer na presença de Deus. Vale a pena pagar um preço e permanecer no teu lar, junto com o teu esposo. Porque quando você olhar lá na frente e você ver a recompensa, você vai dizer, vale a pena. 5 anos pagando um preço, mas eu digo para você, se precisasse fazer tudo de novo, para que eu visse o que eu vejo hoje, meus netos na presença de Deus, meus filhos na presença de Deus, ganhando almas, eu faria tudo de novo, porque valeu a pena. Insistir, persistir, vale a pena, porque Deus não somente quer mudar a tua história, mas Ele muda a tua história, sabe? Mas para isso você tem que fazer a tua parte, para isso você tem que pagar um preço. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu glorifico a Deus pela tua vida. Você que está passando por luta, saiba de uma coisa, persista, persevere, lute, vale a pena. Quando teus filhos amanhã olhar para você e ver que você é insistente, e ver que você é perseverante, e ver que você não desiste, ele vai se espelhar em você. E ele vai ser assim também com os seus filhos, ele vai ser assim também com os netos, né? E assim a bênção vai alcançar a nossa geração. É dessa forma que Deus quer te ver, que você seja exemplo, que você... E é tão simples, né? Deus não está pedindo muita coisa. No meu caso, a palavra liberada de Deus através do meu
do meu profeta, do meu pastor, foi para mim perseverar. Talvez o teu líder, o teu pastor, pode receber de Deus outra palavra, outra estratégia, mas obedeça o teu pastor. Sabe por quê? Porque obedecer quebra maldição. E se tiver maldição na tua vida, pode ter certeza que ela vai ser quebrada através da tua obediência. Sabe, havia maldição na minha vida que precisava ser quebrada, mas através da obediência ela foi quebrada em nome do Senhor Jesus. Hoje eu posso ver meus filhos abençoados, não somente são pais abençoados, pai, mãe abençoado, como também eu vejo eles na presença de Deus, formando discípulos, ganhando almas para o Senhor Jesus. Aí eu pergunto uma coisa para você: tem herança melhor do que essa? Tem riqueza maior do que essa? Não tem. Mas para isso você tem que perseverar. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que esse seminário foi uma bênção na tua vida, na tua casa. Eu tenho certeza que você vai ver na tua casa a história de vida sendo mudada. Um abraço no teu coração, um abraço para os teus filhos, um abraço para a tua família, a tua descendência é mais do que abençoada, porque assim eu determino na tua vida, e creia, porque eu falo como profeta nesta hora, a tua família é mais do que abençoada. E eu quero orar com você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, como serva do Senhor nesta hora, como filha do Senhor, Pai, e como profeta neste momento, ó Pai, eu me coloco, Senhor Deus, para abençoar cada família que participou desse seminário, meu Pai. Eu quero declarar a bênção do Senhor, a proteção do Senhor neste tempo tão difícil, meu Pai. Eu quero declarar, ó Deus, o Senhor agindo em cada família, meu Pai. Na vida dos pais, na vida dos filhos, meu Pai. Eu quero declarar a bênção do Senhor, a glória do Senhor resplandecendo em cada lar, em cada família. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Este pai vai ver a sua esposa mudada. Esta esposa vai ver o seu esposo mudado. Esse casal vai ver os seus filhos mudados. E os seus filhos vão ver vocês também mudados. Porque a promessa de Deus é para toda a família. E em nome do Senhor Jesus, você ainda vai contemplar a glória de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. E eu glorifico a Deus, porque isto vai acontecer, para que o nome dele, o nome somente dele, do nosso Deus, seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém e graças a Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês e logo, logo nós teremos mais e mais de Deus para a tua vida. Amém. Graça e paz, amados. Que bom poder tê-los conosco. Foi uma grande bênção esse seminário, esses 3 dias de seminário Pais e Filhos. Eu quero pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram e continue compartilhando essa mensagem de fé e de esperança com os amigos, com os conhecidos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero lembrar vocês, se você ainda não fez a sua doação, você pode trazer o seu quilo de alimento não perecível, que nós vamos estar entregando e abençoando a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz e até a próxima.